A atenção básica é a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, de cada 10 vezes que alguém procura um serviço do SUS, em 8 delas o problema pode ser resolvido na atenção primária. Diagnóstico, vacinação, acompanhamento de doenças crônicas e saúde mental, pequenas urgências, entrega de medicamentos, pré-natal. Todos esses procedimentos precisam estar ao alcance da comunidade através de postos de saúde, clínicas e equipes de saúde da família. Mas e quando esse atendimento precisa ir além e essa atenção básica esbarra em serviços de média e alta complexidade? Como garantir um atendimento completo sem sobrecarregar a responsabilidade dos municípios? Hoje a gente vai conversar sobre complexificação da atenção básica. O Sala de Convidados está começando. A gente vai receber o paciente sem questionar se é de uma esfera ou se é de outra. Nós fazemos parte de um sistema único. São menos de R$100 por habitante ano relacionado ao atendimento básico de saúde. A unidade básica de saúde é a porta de entrada, né? É o primeiro acesso do paciente. Nós precisamos que o governo federal aumente o financiamento, especialmente agora na época da pandemia. A gente recebe pacientes novos todos os dias aqui na unidade. Então, assim, a pandemia, com certeza, ela não acabou. Conversando comigo hoje pela internet sobre complexificação da atenção básica, Maria Lúcia Freitas, enfermeira sanitarista e diretora executiva do SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Aloísio Gomes da Silva Júnior, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da UF, Universidade Federal Fluminense. E Leonardo Greve, médico de família e comunidade e assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E a sua participação enriquece muito a nossa conversa. Tem comentários e perguntas para os nossos convidados? Então encaminha para mim pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. Maria Lúcia, Aloísio, Leonardo, muito obrigada pela presença de vocês comigo hoje, aqui virtualmente, para discutir esse tema hoje tão importante em meio a uma pandemia. A atenção básica nunca foi tão exigida, né, Aloísio? Eu queria começar com você, porque essa discussão sobre a complexificação da atenção básica, ela vem crescendo e eu acho que a pandemia talvez tenha dado uma força ainda maior a ela. E queria começar com você explicando para quem está em casa, assistindo, qual é a importância e o que significa discutir isso. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com companheiros de debate. E é importante essa discussão na medida que a gente optou em utilizar a atenção básica ou atenção primária, como muitos preferem, assim, como uma forma de reorganizar o sistema de saúde brasileiro. Então, a gente tem que pensar em 2 níveis. Um, em como estruturar uma espécie de porta de entrada, e outra, como essa nova configuração vai ser reordenada em torno dessa atenção primária. Quando se pensava em atenção primária, isso lá no início do século XX, as situações de saúde eram relativamente simples. Trabalhavam-se com doenças infecciosas, muitas prevenidas depois. Então, achava-se que trabalhar em atenção primária era uma coisa relativamente simples, que requeria pouco conhecimento técnico, pouco instrumento. O que a gente assiste, principalmente nos últimos 30 anos, é uma modificação muito acelerada do perfil de adoecimento das pessoas e da complexidade dos problemas que a atenção primária, que é o nível de maior relação com a população ao longo da sua vida, tem que enfrentar. Então, a ideia de complexificar é pensar a atenção primária com essas dimensões. Uma dimensão de dar resposta a problemas complexos que surgem na população no dia a dia. 2, articula uma rede para complementar a sua atuação. Então, acho que essa é uma questão importante a discutir. Vamos desenvolvendo aí ao longo do programa. Leonardo, eu queria que você trouxesse para a gente o que significa a abrangência e a resolutividade que se tem hoje na atenção básica, também para quem está em casa poder entender até onde que se delimita aí esse espaço de atenção.
Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. A abrangência ou resolutividade, ela é o segundo atributo essencial dos serviços de atenção primária à saúde, né? Depois da gente garantir o acesso, que é o primeiro atributo, a gente precisa oferecer ao cidadão que a gente está cuidando uma ampla gama de serviços, né, que vão, como o professor muito bem falou, muito além do que era há algumas décadas atrás, onde a atenção primária estava mais relacionada com programas básicos de saúde, para hoje umas tarefas que podem e devem ser cumpridas na atenção primária com maior qualidade para o cidadão, maior conforto, maior racionalidade no uso de recursos, e que inclui, hoje em dia, o cuidado à multimorbidade, por exemplo, né, pessoas com diversas condições crônicas que a gente deve manejar, transtorno mental. Hoje, a atenção primária cuida da maioria dos transtornos mentais leves e moderados, ficando só os graves, a princípio, para atenção especializada. Cuidados paliativos do paciente no fim de vida, por exemplo, é muito melhor para o cidadão que ele seja cuidado perto da casa dele, né, pela nossa capilaridade, pelo número de unidades que a gente tem e pela proximidade que ele tem com a sua equipe, né, com seu médico, seu enfermeiro, seu agente comunitário de saúde. Então, tudo isso faz com que a abrangência e a resolutividade seja essencial hoje para a gente garantir um serviço de qualidade na atenção primária. Maria Lúcia, eu vou começar com você já contemplando a nossa audiência aqui, porque eu tenho uma pergunta da Márcia Correia, que encaminhou para a gente pelo Instagram. Ela pergunta como fica a relação entre os entes federativos na gestão do SUS. E aí eu complementaria também te perguntando qual é a importância, né, da gente olhar para a atenção básica para que essa gestão seja a melhor possível. Então, eu acho que a primeira coisa que nós fizemos enquanto nação, né, enquanto país, foi escolher uma forma de de dar acesso igualitário ao direito à saúde. Ou seja, como é que a gente vai organizar essa dimensão dar capilaridade, da atenção à saúde para todo mundo, que não acontecia antes. A atenção básica hoje ela se complexifica exatamente pela abrangência do seu alcance. Então, como essa relação se dá, ela vai se dar à medida do financiamento, da organização da base territorial, da adscrição da população, como os atributos, como os princípios da estratégia de saúde da família, por exemplo. Né? A família tem que estar no centro, no foco da atenção. Então, nós escolhemos para o modelo brasileiro um modelo em que a saúde ela parte da necessidade das pessoas, da necessidade da população para uma organização de um sistema. E não é uma atenção direcionada, é uma atenção para todos. Por isso, a atenção primária hoje tem uma complexidade maior, porque todos esses exemplos que o Leonardo deu ainda há pouco, eles estavam aí, sempre estiveram, eles só não eram alcançados, a gente só não conseguia chegar lá. Então, hoje, a atenção mais ampliada permite isso. Olha, a gente vai ter bastante assunto aí. Eu agora vou chamar uma reportagem. Enquanto isso, você pode encaminhar para a gente aqui perguntas e comentários para os nossos convidados responderem. Você agora vai ver uma reportagem que mostra um sistema único para atender a todas as demandas de saúde da população brasileira. Antes de a gente seguir com a nossa conversa, vamos entender como o SUS se organiza para dar conta desse desafio. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que tem um sistema universal de saúde. Então, Valerina, o que eu posso estar ajudando hoje? É porque eu estou com fone de ouvido. O Sistema Único de Saúde nasceu com a Constituição Federal de 1988. Está escrito: saúde é direito de todos e dever do Estado. O SUS, um sistema universal, o que significa que todos os cidadãos têm direito às ações e serviços de saúde. No caso do SUS, que também se propõe a ser integral, isso quer dizer que todos terão direito a todos os cuidados, desde procedimentos simples até os mais complexos. A atenção integral à saúde passou a ser um direito de todos os brasileiros, desde a gestação e por toda a vida. O Sistema Único de Saúde ele está organizado em 3 níveis de atenção.
O primeiro, que é o nível básico, que é dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde. O segundo, que é chamado de média complexidade, que envolve os hospitais, que envolve os laboratórios, que envolve as especialidades, os atendimentos, por exemplo, né, de cardiologia ou de fisioterapia. E o terceiro nível, que é o nível de alta complexidade, que são as grandes cirurgias, os transplantes, o tratamento de câncer, o tratamento para doença renal crônica, as hemodiálises. Então, nós temos aí esses 3 níveis de atenção, ou seja, você tendo um problema de saúde, você deve procurar o nível básico de saúde. Esteja o paciente com uma gripe ou um caso avançado de diabetes, a instância municipal é por onde se dá a entrada do usuário no sistema, por meio da unidade básica de saúde ou pela equipe de saúde da família. A unidade básica de saúde é a porta de entrada, né? O primeiro acesso do paciente. Pela lógica, ela está inserida o mais próximo do paciente, perto da comunidade, para facilitar o acesso dele, né? Elas são divididas em equipes, formam equipes, e cada equipe é responsável por até 5.000 usuários. Os serviços e ações de saúde têm responsabilidades divididas entre os 3 entes da federação: a União, os estados e os municípios. O Brasil gasta aproximadamente 4% do seu produto interno bruto para custear o SUS. Valores que são divididos entre as 3 esferas do governo, como determina a Constituição brasileira. Os municípios devem investir no mínimo 15% do que arrecadam. Os estados contribuem com 12% da arrecadação e o governo federal deve financiar o valor executado no ano anterior, corrigido pela variação nominal do Produto Interno Bruto. Os repasses feitos pelo Ministério da Saúde saem do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais, com repasses fixos e variáveis, que atendem a uma série de critérios. Quando chegam aos municípios, esses recursos são aplicados na atenção básica. A cada ano, o Ministério da Saúde destina 20 bilhões, ao redor de 20 bilhões de reais, para os municípios utilizarem na atenção básica à saúde, na rede básica. Então, claro, parece muito dinheiro, né? Mas quando você divide esse montante de recursos por toda a população do Brasil, são menos de R$100 por habitante ano relacionado ao atendimento básico de saúde. É muito pouco. E essa porta de entrada no SUS, que é a mais próxima da população, vem enfrentando uma série de desafios. Nós precisamos que o governo federal aumente o financiamento da atenção básica nos municípios para qualificar o atendimento das pessoas, permitir um atendimento digno, condições de trabalho para as equipes de saúde da família adequadas, especialmente agora na época da pandemia. E apesar do protagonismo comprovado nos últimos anos, a atenção básica enfrenta situações diferentes em cada município. Em um país continental, uma diversidade que apresenta necessidades de infraestrutura, profissionais, ações direcionadas, resultados distintos e repasses financeiros capazes de suprir a necessidade de recursos para atendimento de saúde da população de cada cidade. Olha, eu tenho aqui um comentário da Rita Bibi, que nos encaminhou pelo WhatsApp, que eu acho que vai enriquecer bastante essa conversa aqui com a gente. Eu queria pedir o comentário de vocês 3 sobre essa fala dela. Ela manda para a gente a seguinte mensagem: eu sou usuária do SUS, na minha cidade a atenção básica de saúde é uma assistência burocrática, pouco acolhedora. Os gestores e, consequentemente, os servidores públicos parecem não entender o programa de saúde. Para se ter uma ideia, eles têm planos de saúde e uma parte subsidiada com dinheiro público. Eles não acreditam no próprio trabalho para piorar, o presidente do Conselho Municipal de Saúde é o próprio secretário de Saúde. A impressão que eu tenho é que estão fazendo caridade. Não entendem a importância e a grandiosidade do SUS. Como vocês veem essa situação posta diante da realidade do país? Eu começo com você, Aloísio, mas me parece... Eu trouxe essa fala já para começar a retomada aqui da nossa conversa, porque me parece que é uma fala que pode ser localizada em vários municípios brasileiros, né? Em primeiro lugar, as pessoas têm que pensar
processos históricos, né? Assim, quando essa audiência diz que está acontecendo isso no município dela, em vários municípios a realidade é essa. Nós temos uma sociedade que é extremamente desigual, extremamente utiliza serviços públicos de forma burocrática, pessoas que pensam que a saúde é uma despesa, que a saúde não é um investimento, ou seja, essa história do Brasil, ela pesa em várias decisões. A construção do SUS, embora tenha 30 anos, mas é muito recente do ponto de vista histórico. Então, ela tem como desafio não só construir um sistema de saúde, mas mudar essa lógica, mudar essa compreensão do papel da saúde, do papel do serviço público, do papel das políticas públicas. Né? Em muitos municípios, essa realidade vem mudando radicalmente, no papel dos médicos, no papel dos serviços de saúde, na desburocratização dos acessos, na relação com a sociedade. E a indicação da atenção primária como uma das vias de conseguir isso tem um aspecto estratégico, é uma possibilidade de mudar a relação dos serviços públicos com a população, uma perspectiva de colaboração, de debate público, de prestação de conta, de visibilidade da interferência. A gente está vivendo uma pandemia, né, que mostrou muito a importância de onde o serviço público funciona. As pessoas, às vezes, têm a ilusão que ter um plano de saúde ou ter um processo individualizado de assistência lhes garante a saúde. E a gente assistiu nessa pandemia exatamente o contrário disso. Todos dependeram do SUS. 80% da população brasileira depende do SUS, 75% depende exclusivamente do SUS. Então, todo mundo tem a ver com o SUS, independente de ter plano de saúde, que é uma minoria da população. Então, essa perspectiva de criar um sistema que dialoga, muda, repensa seu papel, acaba com velhas práticas e introduz novas práticas, é o nosso desafio. E o SUS, eu acredito, tem avançado bastante nisso nos últimos 30 anos. Maria Lúcia, o que você acha? Quer passar para o Leonardo ou para a Maria Lúcia? Então, eu queria trazer com a Maria Lúcia ainda esse comentário da Rita, Maria Lúcia, mas também inserindo aí a importância da comunicação, né? De poder conversar não só com quem é usuário do SUS, mas também com esse profissional e com esse gestor, para que se humanize realmente essa troca e essa relação, né? O Aloysio traz uma informação bastante interessante, né? Que falando um pouco desse histórico. E você pensa, eu já ouvi algumas situações que na época que tínhamos os institutos, quem não tinha olhava com muito desejo de ter acesso à saúde de alguma forma, né? Então, quem tinha acesso à saúde, aos institutos, né, de pensão, como IAPI, IAPTEC, IAPC, eles eram vistos assim como pessoas com privilégio, pessoas que eram mais tinham mais vantagens, né? Bem-sucedidas, né? De certa forma, bem-sucedidas, né? Exatamente, se traduzia dessa forma. O SUS, ele traz uma outra lógica, né? Que é a lógica do acesso para todos. Isso é uma outra forma de organização de uma sociedade. Então, ele traz essa universalização, traz a colaboração e o processo de cooperação, né, simultânea como um grande eixo de união. Então, desenvolver o que o sistema de saúde, o SUS, traz? Ele traz um conhecimento real sobre a necessidade da população, né, dos territórios e como ele se organiza. Então, a lógica é outra, é uma lógica muito mais cooperativa do que, na verdade, de disputas, né, de poder. Não que não haja, né?
Eu vou voltar com você para a gente falar sobre a comunicação, a importância dela, mas antes vou trazer aqui com o Leonardo, não tem problema, a gente fala já dela. Leonardo, eu deixei você por último propositalmente, porque você veio da anestesia, migrou para a saúde da família e também tem um trabalho bem consistente aí nesse olhar da atenção primária. Eu queria que você falasse para a gente, então, respondendo essa questão que a Rita trouxe, como é que se faz para se levar humanização e essa especialidade, né? A saúde da família é uma especialidade, é importante a gente ressaltar isso, né? Obrigado, Tainá. Obrigado aí pela pergunta da Rita, né? Eu acho que ela é uma fala que, infelizmente, ainda é quase universal no nosso país, né? Mesmo com todo o avanço que a gente teve, com exceção aí de algumas cidades que já organizaram muito bem a sua atenção primária, a sua rede de atenção primária, né? Como Florianópolis, por exemplo, seria um exemplo, eu acho, a ser seguido. Na maioria das nossas cidades, a gente ainda tem dificuldades em cumprir os atributos da atenção primária, né? Que foi o que a gente começou falando. Porque ela remete a uma questão, uma dificuldade de acesso, né? E o acesso é o primeiro atributo da atenção primária, é um atributo que a gente muitas vezes ainda não consegue cumprir. Eu lembrei de uma experiência minha como médico, né? Já que você citou aí a minha trajetória, quando eu comecei a trabalhar como médico de família, a especialidade é medicina de família e comunidade, né? Então nós somos médicos de família e comunidade. Hoje eu sou, né? Eu me lembro da gente falar para usuários, né, que chegavam, por exemplo, com uma dor na coluna, querendo um encaminhamento para um ortopedista, para uma especialidade, para um instituto de traumatologia. Aqui no Rio a gente tem, né, muitos institutos federais, né, de especialidades, e a gente apresentava para eles uma proposta de cuidado lá na própria clínica, né, onde a gente tinha grupos de dor crônica com fisioterapeuta, onde a gente tem um programa Academia Carioca, né, que oferece educação física, e a pessoa ela não acreditava muito que ela poderia cuidar de um problema que ela achava que era ortopédico na atenção primária. E era muito transformador a gente poder fazer isso e o paciente ficar bom, porque de fato era aquilo que ele precisava, né? E ele melhorar. Então, eu acho que a gente precisa ofertar, como a gente falou no início, na abertura do programa, uma oferta, um plano de cuidados, uma gama de cuidados ampla para as pessoas, né? Senão a gente é subvalorizado, né? Mas para fazer isso a gente entra num ciclo vicioso, porque a gente é subvalorizado e aí a gente é subfinanciado, e aí a gente sendo subfinanciado a gente não consegue performar bem, e a gente é subvalorizado e aí entra nessa cascata. A gente precisa sair dessa cascata, mas para isso o primeiro passo é a gente dar condições também de trabalho para o profissional da atenção primária cuidar de um número de pessoas que permita a ele conseguir ofertar todo esse cuidado de qualidade, né? Hoje a gente tem, na maioria dos lugares, pelo menos que eu vivenciei, uma sobrecarga com muitas pessoas para pouco médico, para pouco enfermeiro. Isso vem do subfinanciamento crônico que a gente tem do nosso nível de atenção. Aí a questão do financiamento sempre acaba sendo uma questão super importante. Mas, Maria Lúcia, eu vou voltar à questão da comunicação, porque eu acho que até nessa fala do Leonardo, ela entra também, né? Em que medida esse paciente que chega na clínica da família e acha que não vai ter a resolutividade, mesmo com uma equipe composta, como o Leonardo colocou, em que medida isso se resolveria com mais comunicação, com investimento maior de atenção nessa parte da comunicação, seja com os profissionais de saúde e gestores, seja com o usuário que eventualmente sequer sabe como acessar o sistema, né? Então, entre os dispositivos que a atenção primária tem, e principalmente o Saúde da Família, é a participação da sociedade no processo de organização, não somente da assistência, mas como de conhecimento. Uma das questões, que é o item promoção da saúde, ele fala muito sobre esse processo de diálogo com a população e com a sociedade, desde o atendimento, no momento do atendimento, nas reuniões junto à população, né, nos processos de diálogo com a população, e os outros dispositivos que são utilizados para esclarecer dúvidas, para esclarecer o funcionamento da unidade. Então, uma das questões muito importantes que tem sido abandonada, né, há muito tempo da atenção básica é exatamente a inclusão das pessoas, a inclusão da população no processo de organização da atenção e no processo de organização do serviço. Então, quando você aproxima a população desse diálogo de organização, compartilha, que a gente chama, né, do compartilhamento da atenção, do cuidado, aí você tem uma compreensão melhor. Não que
e assim, compreendendo que a população tem muito que ensinar para os profissionais de saúde. Esse diálogo é rico para ambos. Aloísio, eu vou fechar esse bloco com você e com uma pergunta da Sil Araújo. Ela mandou para a gente pelo Instagram, acho que uma pergunta super importante também para a gente poder entender aí como é que funciona essa distribuição da gestão e a regionalização do SUS, né? Ela diz que sobre a complexificação da atenção básica, ela gostaria de saber se têm sido observadas características semelhantes em diferentes estados do país. Primeiro, eu acho que a gente tem que falar por partes essa questão, né? Assim, primeiro, a gente vive num país de uma desigualdade muito grande, uma das maiores desigualdades do mundo, né? E no ponto de vista do sistema de saúde, a gente também tem uma desigualdade muito grande da distribuição dos serviços de saúde. Essa desigualdade, ela vem sendo diminuída com o advento do SUS, a partir exatamente da construção da rede de atenção primária. Agora, não vem sendo acompanhada na mesma proporção dos níveis de suporte ao nível primário, como a alta e média complexidade, que ainda está concentrada principalmente no eixo sul-sudeste do país e em algumas regiões do Nordeste. Então, há necessidade de investimentos nesse sentido. E quando a gente fala de recurso, quando a gente gasta 4% só do nosso PIB com a saúde, isso significa que a gente gasta metade do que os países em volta da gente gastam. Eu não estou falando dos países da Europa, nem dos Estados Unidos, eu estou falando dos países da América Latina, ou seja, que gastam em torno de 8% com gasto público, que seria o necessário para a manutenção no SUS em alta performance. Mas a gente faz muita coisa com esses 4%. Segundo, há uma atribuição muito clara por níveis de competência, ou seja, o município acaba tendo uma responsabilidade muito grande da organização do nível primário, da porta de entrada, e dependendo do município, quando ele é grande, ele tem outros recursos, como ele é polo de região, mas a esfera regional é muito importante para dar suporte aos municípios, principalmente os pequenos municípios. Lembrar que dos 5.000 e tantos municípios, muitos têm menos de 20 mil habitantes. Então, são municípios muito pequenininhos, que não têm condição de arcar com níveis maiores do que o nível primário. E mesmo o nível primário é um peso para a estrutura orçamentária do município. Agora, eu queria fazer uma lembrança, assim, há um papel muito importante por parte tanto do governo federal quanto do governo estadual na organização das regiões, exatamente para dar suporte aos municípios, exatamente para organizar a oferta das estruturas mais caras que são necessárias para complementar a assistência primária. Então, o papel da regionalização é um papel que foi previsto desde o início no SUS, mas ele foi um pouco negligenciado por alguns motivos. Um protagonismo muito importante dos municípios no Brasil, que puxaram o carro, e outro, uma omissão da maioria dos estados que não fez o seu papel, né? A história do estado do Rio é um emblema disso, né? O nosso estado, infelizmente, jamais contribuiu com os 12% necessários e teve papel, vamos dizer assim, bastante pífio na organização de regiões. E aí, agora, vou dar um exemplo recente. Sim, desculpa. Né? Pode falar, a estrutura da pandemia, quando cabia ao Estado montar os hospitais regionais, e foram previstos 8 hospitais, apenas 2 foram entregues e 2 foram desativados imediatamente. E aí você trouxe exatamente, você trouxe exatamente o que eu ia trazer, Luiz, até porque já é o tema do nosso próximo bloco. A gente vai começar o próximo bloco trazendo uma matéria falando exatamente dessa organização que a pandemia exigiu, né? A pandemia veio tornar mais urgente ainda uma série de demandas que já existiam no SUS. Então, no próximo bloco, a pandemia do novo coronavírus exige uma rápida organização das portas de entrada do SUS. A gente volta já, não sai daí.
O Sala de Convidados está de volta, conversando sobre complexificação da atenção básica. Comigo, via internet, Maria Lúcia Freitas dos Santos, enfermeira sanitarista e diretora executiva do SEB, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Aloísio Gomes da Silva Júnior, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da UF, Universidade Federal Fluminense. E Leonardo Greve, médico de família e comunidade e assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Se você ainda não participou no primeiro bloco do programa, ainda dá tempo, manda os seus comentários para a gente. Eu recebo e compartilho com os nossos convidados. Você pode encaminhar pelo WhatsApp 021 997018122, pelas redes sociais do Canal Saúde ou pelo 0800 701 8122. A ligação é gratuita. A pandemia deixou muito clara a importância de se ter um sistema universal de saúde. Mas como garantir os atendimentos aos pacientes de Covid-19 sem desassistir as outras demandas que não param de chegar? Sol forte e muito calor. A gente começa essa reportagem em Acari, na zona norte do Rio de Janeiro. Na clínica da família, pouca movimentação. A pandemia exigiu uma adaptação rápida e um novo protocolo de atenção básica do município. Maria Inês é responsável por 33 unidades básicas de saúde, 160 equipes. Ela conta que essa grande porta de entrada do Sistema Único de Saúde precisou rever todos os cuidados para garantir a segurança dos pacientes. A gente montou equipes de respostas rápidas, com direcionamento para todos os pacientes que apresentavam sintomas gripais, né? Qualquer tipo de tosse, desconforto respiratório, dor de garganta. A gente já fazia uma triagem na porta da unidade. Esse paciente, ele não entrava pela mesma porta dos demais pacientes. A gente procurava fazer com que eles não se encontrassem na unidade. Em algumas, a gente colocou tendas do lado de fora, com aberto, né? Um lugar de melhor ventilação. O médico fazia o atendimento ali, e então a gente ou prescrevia e dava as orientações para o retorno para casa, ou em casos mais agudos a gente fazia a solicitação da vaga zero. Nesses casos, o paciente já sai de ambulância da unidade básica de saúde para uma UPA. Ângela é coordenadora geral de emergência de 3 unidades de pronto atendimento. Ela conta que viu a procura nas UPAs aumentar em mais de 50%. Nós tivemos uma procura muito grande e nós tivemos que adaptar o fluxo, né, de entrada desses pacientes, pelo volume de atendimento que nós tínhamos. Mas ela continuou, como sempre, sendo a porta de entrada da rede para as emergências. E nesse período, o Hospital Municipal Ronaldo Gazola, referência para o tratamento da Covid-19, já estava adaptado para receber os pacientes mais graves. Luiz assumiu a direção geral da unidade em maio e disse que precisou contar com o apoio de toda a equipe para colocar em prática tantas mudanças em uma luta contra o tempo. Não tem maiores desafios, eu acho que tem um desafio inteiro. Entendeu? Eu acho que desde a organização para a gente conseguir os recursos necessários para montar os leitos, até a organização desses leitos, até depois a gente conseguir recrutar o RH que era necessário para o aumento desses leitos. O leito de CTI ele demanda muito mais profissionais. O Ronaldo Gazola é a primeira estrutura que o município organizou no combate ao novo coronavírus. Todos os leitos disponíveis são para casos de Covid-19 e não apenas para a cidade do Rio de Janeiro, mas de acordo com as necessidades da regulação. A comunicação é justamente através da central de regulação, visto que o Ronaldo Gazola ele não é disponível só para o município, ele é disponível para o SUS. Então, nós atendemos pacientes de qualquer região que a central de regulação determine que venha para cá, ceda um dos leitos, regule para um dos nossos leitos cedidos, a gente vai receber o paciente sem questionar se é de uma esfera ou se é de outra. Nós fazemos parte de um sistema único. Em março, nossa equipe esteve na Unidade Municipal de Urgência Mário Monteiro, em Niterói. Por lá foi separada uma área para pacientes com suspeita de Covid-19 e outra sem Covid. Tudo para evitar a disseminação do vírus. Em abril, um outro hospital, que foi construído pela iniciativa privada e que estava fechado há 2 anos, foi readaptado e entrou em funcionamento para atender a população. Tudo isso feito em 20 dias. O Hospital Municipal Oceânico de Niterói foi pioneiro no Brasil
no atendimento à pandemia. Esse é o primeiro hospital de referência inaugurado apenas para atender casos graves de coronavírus. E bem aqui na entrada, sinais de esperança. Cada uma dessas fitas representa um paciente que recebeu alta. Um colorido de encher os olhos. E assim como no Hospital Municipal Oceânico de Niterói, aqui no Ronaldo Gazola, cada alta é uma vitória dos pacientes e dos profissionais de saúde. A gente lamenta cada perda, cada óbito e aí a gente comemora cada alta que é dada no hospital. Isso é muito importante para todas as equipes. E diante da pandemia do novo coronavírus, é preciso estar atento e consciente. A gente vê que a gente mantém um número de casos constante no município, né? Não foi algo que zerou em algum momento, não, mantém. A gente mantém pacientes internados, a gente recebe pacientes novos todos os dias aqui na unidade. Então, assim, a pandemia, com certeza, ela não acabou. Maria Lúcia, a gente conversava aqui ao longo do intervalo sobre essa imposição que a pandemia traz, que reforça aí um desafio grande, e o Luiz Fernando fala na reportagem, né? Não tem maiores desafios, tem um desafio inteiro. Eu queria trazer com você, para a gente retomar aqui a nossa conversa, que desafio principal você consegue ver nesse desafio inteiro aí que se põe? Eu acredito que o principal desafio seja o financiamento do SUS. Ele precisa ser compreendido como algo extremamente valioso e necessário para a população brasileira. Foi a escolha do Brasil por um sistema que garanta a universalidade, integralidade, equidade. Como bem disse o Aloysio, vivemos num país muito desigual. Promover a redução das desigualdades entre as várias populações é extremamente importante. Temos o privilégio de ter uma complexidade, né, na população, né, de pessoas indígenas ainda, em situações variadas, desde vivendo em áreas urbanas até isolamento. Então, são populações que precisam do atendimento também. Então, o SUS ele é tão gigantesco e tão espetacularmente pensado, né, que a gente só precisa financiá-lo. Precisamos garantir. O Estado brasileiro não é o dono do recurso, do dinheiro. Ele é o porta-voz, ele é o portador do recurso que deve ser redefinido para a população brasileira. É para isso que serve o Estado, né? Então, o Sistema Único de Saúde, o que é mais importante nesse momento é ele ser visto e ser considerado como importante, necessário, essencial para mudar o patamar da situação da população brasileira. A pandemia traz isso de uma forma muito clara, né? Estamos todos em situação de igualdade, e se não fosse o SUS, muito mais mortes teríamos. Tivemos muitas que poderiam ter sido evitadas se esse sistema não tivesse sido tão sucateado nos últimos anos. Então, temos tudo dentro desse sistema, já está definido, estão definidos parâmetros, princípios, diretrizes, formas de avaliação, recursos, né, necessários, organização do sistema em rede, ou seja, temos muito que já caminhamos dentro do sistema. Precisamos fazer ele acontecer. Eu acho que a população precisa também valorizar isso que tem, né, que é pouco valorizado. Como disse o Leonardo, né, as pessoas não reconhecem o valor desse sistema de saúde, né, que temos, e que é para todos mesmo, não há distinção. Aloysio, uma coisa muito importante dessa fala da Maria Lúcia, porque realmente não tem como desassociar a questão da complexificação da atenção em todos os sentidos com a questão do financiamento, né? E uma questão que a gente também coloca, de ver claramente na matéria, é o papel fundamental da atenção primária para a definição de um fluxo de atendimento. Como é que queria que você trouxesse uma análise sobre isso, né? Assim, o papel desse fluxo de atendimento e a importância desse financiamento ser adequado e bem distribuído, né? Tudo bem, eu vou dividir minha resposta em dois momentos. Um, eu queria reforçar um pouco o que Maria Lúcia colocou, porque as pessoas pensam na ideia do SUS como mais uma despesa, né? Ou seja, mais um negócio para gastar dinheiro. Não, pensem o SUS
como uma política de distribuição de renda, porque ela é, além da Bolsa Família, uma das maiores políticas de distribuição de renda do mundo, né? Então, isso fica claro quando a gente coloca nessa dimensão de que o custo com a saúde é um custo muito importante para as famílias e ter isso garantido pelo Estado é uma coisa vital. Segundo, ela mexe na economia, né? A ideia de que a saúde é um mercado de trabalho, é um mercado de indústria, é um mercado de desenvolvimento de ciência e tecnologia, ela gera emprego, ou seja, então ela mexe com a economia, é um fato, é um investimento que gera mais recursos. Então é preciso que fique claro que a saúde não é uma mera despesa, pelo contrário, é um investimento em desenvolvimento social e uma proteção social igual à proteção de renda. Primeiro passo, que fique claro. A gente, nos últimos tempos, principalmente de 2016 para cá, vem sendo muito ameaçado com medidas governamentais que mudam os padrões de financiamento aos municípios, principalmente da atenção básica, flexibilizando experiências, às vezes, questionáveis de atenção básica, mudando o rumo do que se vinha construindo. Segundo, temos um teto, uma emenda constitucional 95, que põe um teto durante 20 anos na despesa pública. Isso ameaça sistematicamente, ou seja, anualmente, 20 bilhões saem da conta do SUS. Isso é uma ameaça gigante de desfinanciamento a curto prazo. Então, essa é uma questão que a gente tem que ficar muito preocupado nesse momento. E agora, voltando ao que você está colocando, a ideia de atenção primária resolutiva, a ideia de atenção primária complexa, que reordena a rede, não é uma ideia simples, não é um postinho, como as pessoas costumam colocar, né? Não requer pessoas simples, qualquer pessoa pode trabalhar nisso, qualquer gestor pode gerenciar isso. Então, é uma atividade extremamente complexa, com um grau de sofisticação que necessita níveis de especialização de trabalho. Então, assim, ter profissionais formados adequadamente para esse nível de assistência é muito importante. A maioria das formações tradicionais dentro das escolas de saúde não forma adequadamente profissionais para o nível primário. Então, há necessidade ainda de muita formação complementar nesse sentido. Há um movimento, principalmente nos últimos 10 anos, de reforma dos currículos que introduz a atenção primária como um aspecto importante na formação de médicos, enfermeiros, dentistas, nutricionistas e farmacêuticos. Então, há uma reconfiguração que está sendo construída na formação dos profissionais de saúde. Mas a curto prazo precisamos investir em formação de curto prazo para pessoas que estão na ponta. Esse é o primeiro desafio, ter pessoas adequadas lá na ponta. Segundo, o trabalho dessa ponta não é um trabalho simples, já que está enfrentando problemas complexos como câncer, hipertensão, multimorbidade, como colocou bem o Leonardo, a violência, a saúde mental, ou seja, desafios que antes não estavam colocados. Então, há de se ter conhecimento para isso, há de se ter ferramentas para enfrentamento disso. E não é formar supermédicos, né? Até porque isso é impossível, formar pessoas que atirem em todas as direções. Mas formar médicos que deem conta, profissionais que deem conta da maioria das coisas, é importante, com qualidade. Segundo, mecanismos que aumentem o poder de resolução dessas unidades. Por exemplo, apoio matricial, o que se chama de núcleos de assistência à saúde da família, com profissionais especializados que possam interagir com essas equipes e trabalhar junto com essas equipes no aumento do poder de resolução dessas unidades. A ideia de coordenação do cuidado, ou seja, a facilitação do fluxo desses pacientes do nível primário para os demais níveis de assistência conforme a necessidade. Isso mexe com regulação, mexe com distribuição de vaga, mexe com interação dessas unidades com o nível primário. Isso é uma tarefa muito importante da gestão e que envolve todos os profissionais. E mais ainda, para complementar, a ideia do que a gente vem discutindo ultimamente, que é o aumento de tecnificação dessa unidade. Ou seja, hoje, algumas experiências brasileiras, o Rio de Janeiro é uma boa experiência para mostrar isso, Niterói também, Florianópolis, assim, tem aumentado o fluxo de tecnologias na ponta que permitem
aos profissionais da ponta fazerem mais procedimentos, ou seja, evitar deslocamentos para suturas, pequenos atendimentos, remoção de algumas feridas dermatológicas, drenagens de abscesso, ou seja, uma série de procedimentos que antes eram encaminhados para outros níveis, hoje vêm sendo resolvidos na ponta. Só que há um perigo aí. O mais complexo e o mais poderoso da atenção primária é a sua interação com o território. Tudo que pode tirar esse profissional da sua interação com o território diminui a capacidade de resposta, paradoxalmente. Então, o que a gente vê é que em lugares onde isso tem acontecido, ou seja, aumento da tecnificação, os profissionais saem da rua, saem do contato com a comunidade, saem da vigilância, saem da discussão da educação em saúde, saem de procedimentos diretamente com a população. E isso é tão importante quanto. A epidemia mostra bem isso. Unidades que tinham presença comunitária muito importante tiveram respostas excelentes. Sim. Unidades que não faziam isso tiveram respostas pífias. A questão da manutenção da saúde foi colocada realmente em xeque aí com o coronavírus, né? Leonardo, eu queria... Desculpa, pode falar, Luísa. Quer concluir? Desculpa. Sim. É simples observar os municípios que já tinham essa tradição, eles conseguiram dirigir o seu atendimento, não paralisar seu atendimento, atender Covid e dar resposta. Os que nunca se preocuparam com isso, afundaram. Tiveram problemas seríssimos, encheram suas emergências, encheram seus óbitos. Então, essa é uma lição que a gente precisa aprender rapidamente. Leonardo, eu queria te convidar a comentar aí a fala do Aloísio e também do Luiz Fernando, né, que fala da gravidade que foi ter que pensar em aumento para a demanda de CTI no meio da pandemia, né? Sim, usando aí as falas aí do professor Aloísio e do Luiz, o Rio de Janeiro, de fato, ele sofreu ele enfrentou um desafio muito grande, né? E aí a gente acho que tem que valorizar muito o trabalho profissional que aconteceu nessa cidade, né? A atuação dos nossos profissionais de saúde nessa cidade foi, assim, digna pode ser considerado como heroísmo, sabe? A gente teve cenários aqui na cidade de profissionais e considerando que muitos tiveram que ser afastados por doença ou por serem grupo de risco, né? O pessoal que ficou na linha de frente, nas unidades de atenção primária, por exemplo, a gente teve eventuais dificuldades logísticas, né? Às vezes de conseguir equipamentos de proteção e teve gente comprando equipamento de proteção para não deixar de ir numa unidade de saúde trabalhar, por exemplo, né? Fora a necessidade eventual que a gente teve de lidar com pacientes graves, né? Porque chegavam já muito graves nas unidades de atenção primária, inclusive precisando de medidas de emergência que são realizadas só em hospitais. A gente acabou, às vezes, tendo que fazer isso, inclusive em unidades de atenção primária, né? E aí faço um pouquinho o gancho com a questão da complexificação, né? E lembrando aí um princípio que é importante quando a gente fala em medicina de família e comunidade, atenção primária, enfermagem de família e comunidade, que é igualmente importante também, né? A gente não pode esquecer do enfermeiro, né? A gente fala muito do médico, mas a gente esquece do enfermeiro, do agente comunitário, do técnico de enfermagem, né? Do resto da equipe multiprofissional, saúde bucal, né, que acabou virando tudo uma grande força-tarefa aí para a gente tentar organizar um cuidado que fosse seguro para os nossos pacientes, né, para a nossa população e também para o próprio profissional, né? Isso envolveu, por exemplo, iniciativas de monitoramento. A gente teve clínicas da família, por exemplo, no Complexo do Alemão, a Clínica da Família Zilda Arnes fez um trabalho de coleta de dados, de organização de um plano de monitoramento remoto, né, ligando para os pacientes em casa a cada 48 horas até eles ficarem livres de sintomas, monitorando população de risco. Isso aconteceu em várias unidades nossas, né? A gente pode citar alguns exemplos,
Clínica da Família Maria do Socorro, lá na Rocinha, o pessoal de Manguinhos, ligado à Fiocruz, né, ao Germano Silva Faria, a Clínica da Família Vitor Vala. Então, tem muitos exemplos aí de atuação brilhante da atenção primária no sentido de tentar conter a pandemia, né? Pena que a gente não conseguiu, e aí o mundo não conseguiu a tempo prover, muitas vezes, essas equipes dos insumos, até dos materiais necessários para esse trabalho, mas mesmo assim a gente tem que valorizar muito. E a parte hospitalar, a gente, né, viu aí hospitais inteiros serem transformados em grandes CTIs, né, como foi o caso do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, lá, onde a atuação, de fato, da gestão municipal é bem louvável, assim, porque foi um hospital geral que se transformou praticamente numa unidade especializada em pouco tempo, com a triplicação aí de leitos de CTI disponíveis, né? Claro que a gente teve uma fase, principalmente no início de maio, lá, de grande dificuldade, mas isso acabou tornando aí a situação, nesse aspecto da cidade, relativamente confortável, né? E hoje a gente está numa situação em que a gente tem alguns avanços, aí a gente já está disponibilizando, por exemplo, a coleta de PCR para pacientes sintomáticos nas nossas unidades de atenção primária, que no momento inicial era muito difícil por uma questão de logística, né? Hoje isso já está disponível. Pensar agora aí no futuro, né, e fazer uma avaliação retrospectiva da importância do Rio de Janeiro ter, ao longo aí de muitos anos, né, desenvolvido e produzido uma rede de atenção primária à saúde como nenhum outro lugar no mundo fez em tão pouco tempo, né? Então, a gente saiu aí de 2009, que a gente tinha uma cobertura de 7 a 10% da população, para hoje em dia a gente tem mais de 1.000 equipes de saúde da família, a gente tem vários núcleos de apoio à saúde da família, né? Tem acho que 74, 75 núcleos de apoio à saúde da família citados aí pelo professor Aloysio. Temos centenas aí de equipes de saúde bucal, não vou lembrar agora o número de cabeça. Lembrar que mesmo essa rede tendo sido aí eventualmente sofrido dilemas aí no caso da gestão orçamentária, né? E lembrar e fazer o gancho com o financiamento de que a atenção primária talvez a gente tenha que pensar se a atenção primária não tem que ter uma garantia maior federal do ponto de vista de financiamento, né? Porque hoje a gente recebe um incentivo, né? A gente não recebe um financiamento, a gente recebe um incentivo, e o município, é uma tarefa do município, com seu orçamento, fazer o custeio da atenção primária e o investimento na atenção primária, né? Então, a gente garante isso em alguns momentos, mas não garante dependendo de políticas municipais, né? Então, me pergunto se essa garantia, do ponto de vista federal, não deveria ser maior, né? Para a gente não ter a oportunidade de não investir em atenção primária. Eu acho que deixo isso aí como reflexão do ponto de vista macropolítico. É uma boa reflexão, realmente, Leonardo. E agora a gente está caminhando para o finalzinho do nosso programa. Eu já quero agradecer a todo mundo que está em casa, encaminhou perguntas para a gente. E também finalizar aqui o programa, Maria Lúcia, com uma questão que o Magno Martins encaminhou para a gente pelo Instagram. É uma pergunta simples, mas que exige uma resposta bastante complexa. Mas já vou convidar vocês três, cada um rapidamente, a finalizar o programa refletindo sobre o SUS com a pergunta dele. Por que outros países não têm o SUS? Porque outros países têm outra forma de organização do seu sistema, né? Nós temos o SUS e a minha pergunta é: por que nós ainda, apesar de termos o SUS robusto como é na sua concepção e na sua proposta, por que nós ainda temos tantos problemas que são completamente evitáveis? Por que a gente não tem pré-natal decente? Por que a gente não consegue reduzir doenças que são evitáveis? Por que a gente ainda persiste algumas situações de saúde, tanto agudas como crônicas, como, por exemplo, a tuberculose? Por quê? Então, a minha resposta também é um pensamento de que não basta só organizar a atenção básica. Nós precisamos organizar uma rede de atenção à saúde que atenda às necessidades de cada um dos territórios, de cada um dos espaços.
Então, a organização do sistema de saúde, ele não é igual e não pode ser igual em todos os lugares. Ele pode ter uma mesma base, que não pode deixar de acontecer. Tem que ter territorialização, tem que ter clientela adscrita àquele território, porque várias implicações nessa relação existem, né, de transporte, de acesso, de condições de vida, de saneamento. Então, são elementos que estão colocados dentro de uma dada base. Então, isso a gente não pode abandonar. Então, por que nós temos e outros não? E a minha pergunta é, por que, apesar de termos, não valorizamos? E isso não é só o governo, mas também a população. E está aí a pandemia para trazer essa oportunidade de reflexão, né, Maria Lúcia? A gente olhar e ver a importância desse sistema universal, né? E a gente estava brincando, porque até a rainha da Inglaterra elogia e acha o nosso sistema um espetáculo. Então, se ela acha, né, por que a gente não consegue encontrar? E na Inglaterra, muitos políticos os políticos se utilizam do sistema público deles, né? Eu tenho até aqui um comentário da audiência sobre isso, mas infelizmente não vou ter tempo de trazê-lo. Leonardo, eu queria um comentário bem breve seu para a gente finalizar o programa ainda com a Aloísio. Tá, só assim uma retificação talvez da minha fala, né? Assim, eu acho que a população ela valoriza o SUS, só que ela desconfia dele, né? E eu acho que a gente tem que dar um produto aí, a gente tem que dar um serviço de muita qualidade e a gente vai conseguir organizando esse sistema de maneira eficiente, né? Claro que com investimento, né? Com tudo que a gente precisa fazer para o sistema funcionar, com competência clínica, né? Como o professor Luiz falou, eu acho que a gente consegue vencer esse gap, vencer essa lacuna que a gente tem cultural das pessoas, de repente, terem avaliação de que não funciona, mas a gente fazendo durante pouco tempo um serviço de qualidade, eu pude ver isso muito na minha prática clínica, na Penha, lá quando eu era médico de família, de uma equipe Saúde da Família, a gente fazendo 3 meses um serviço de qualidade, no 4º mês já está todo mundo acreditando e todo mundo procurando. Então, eu acho que passa muito por isso, né? E os outros países, os que têm sistemas de saúde universal mostram para a gente que esse é o caminho, né? E os que não têm mostram para a gente que não é esse o caminho, né? Os Estados Unidos têm a maior taxa de amputação de membros de diabéticos do mundo, mesmo gastando o mais dinheiro com saúde do que qualquer outro país. E, para finalizar, lembrar que os problemas, muitos até citados aí pela Maria Lúcia, como tuberculose, mortalidade materna, infantil, eles não dependem só da saúde, né? Então, enquanto a gente não pensar em saneamento básico, por exemplo, para a nossa população, pode dar remédio para tuberculose para todo mundo, todo mês, que as pessoas vão continuar, né? Quando não pensar em urbanismo para tuberculose, saneamento básico para diarreias, né? A gente pode continuar dando remédio que as pessoas vão continuar adoecendo. Tem então, que pensar a precisa saúde ter uma política, num conceito mais amplo. Desculpa te interromper, Leonardo, mas não quero encerrar esse programa sem uma fala bem rapidinha, professor, sua. A gente já estourou o tempo do programa, mas só para a gente finalizar com uma fala sua. Eu ia brincar, a pergunta era por que só nós temos o SUS, e eu ia brincar com vocês assim, eu acho que os outros países, por que os outros países não têm o SUS? Primeiro, não é verdade que só nós temos o SUS, ou seja, muitos países têm o seu SUS, né? E a ideia de termos universais, como o Leonardo bem lembrou, e a Lúcia, não é uma invenção brasileira. A gente levou isso mais a sério num país gigante. Isso é uma coisa diferente. Ou seja, hoje, a experiência inglesa, que é uma experiência muito bem sucedida, tem aprendido muita coisa com a experiência brasileira e vice-versa. Então, hoje, o país mais resistente a essa discussão está na pauta. Há duas corridas eleitorais, o principal ponto de pauta é a discussão do sistema de saúde universalizado. Então, isso não é um assunto pequeno, nem um assunto de menor importância, muito pelo contrário. Ele é importante para a vida das pessoas, para a economia dos países, para a paz universal. Então, várias coisas, o SUS tem um papel importante. Então, e eu acho que a pandemia veio, nesse aspecto, mostrar exatamente os problemas que a gente enfrenta em termos de desigualdade, de subfinanciamento, e como é importante quando deu certo.
Quando você pega exemplos como Niterói, Maricá, o heroísmo que o Rio de Janeiro, que o Leonardo colocou, Piraí, Volta Redonda, ou seja, vários municípios em volta da gente que fizeram ótimos trabalhos, que fizeram ótimas entregas, mostra que o SUS trabalha em silêncio. E quando mais se necessita, ele dá a resposta. E que por isso a gente defende ele. O usuário precisa defendê-lo cada vez mais, né? Muito obrigada, Maria Lúcia, Aloysio, Leonardo, pela participação, por essa contribuição de vocês para uma conversa tão importante. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. Se quiser rever, baixar, compartilhar esse programa, entra no site do Canal Saúde, lá você encontra todos os nossos programas. Se puder, fique em casa e eu te encontro na próxima semana. Até lá!